Estamos ao vivo, mas não é ao vivo. Estamos gravando mais um vídeo de revisão para a prova do segundo trimestre desse ano de 2019. E para vocês, meus guris do nono ano, nós vamos aqui dar um roteirinho, vamos relembrar o roteiro para que vocês possam, dentro daquele passo a passo. A nossa ideia é fazer um vídeo bem curto, porque se tudo der certo eu estou me convalescendo da cirurgia. Estou aqui junto com o professor Alan, que está nas picapes, dá um oizinho ali. E então tem uma estrutura um pouquinho diferente, nós vamos falando aqui, vamos passando alguns videozinhos e também já estamos aproveitando para testar um modelo novo aqui de transmissão que a gente está testando. Não esqueçam que o material que a gente precisa está no nosso site, vocês têm aí o link aqui aparecendo embaixo, né, que é sites.google.com/lassalle.org.br/história LSPB, exatamente o mesmo desde sempre, não mudou nada, tem lá todos os materiais para vocês acessarem. Tá, os slides e também os arquivos para vocês não esquecerem de postar, né? Porque o nosso objetivo é que todo mundo chegue no ensino médio no ano que vem. Pelo menos quase todos vão, certo? Então, o nosso primeiro assunto, o Alan pode pôr na tela, certo? Que é a Revolução Russa. O que da Revolução Russa nós precisamos conhecer, certo? É a menor parte da prova, né? Porque isso já foi avaliado em uma avaliação anterior. São 3 perguntas, a gente tem que ter uma noção das causas, então vem desde o resquício do czarismo, vem a parte ali daquela dura situação durante e o pós Primeira Guerra Mundial, o que acentua e piora a situação de vida, né, dos camponeses e operários na Rússia, no Império Russo. Então as 3 etapas que acaba dividindo, né, a Revolução Russa, nós temos a primeira, uma revolução burguesa, a Revolução Branca, tal qual qualquer outra que vocês estudaram, gloriosa, francesa, mesmo modelo. Depois, alguns meses, nós temos, né, chefiadas por Lenin, que é o que aparece aqui na imagem, né? Que lado tá a imagem aqui? Vamos ver, botar de volta para cá, né? O Lenin aqui do lado, ó, ele que vai chefiar, né, os bolcheviques, que era o partido que representava a maioria, e começa uma fase do período que a gente chama de Revolução Vermelha, né? Isso leva a um conflito entre a parte branca da burguesia e a vermelha dos bolcheviques, numa guerra civil que vai se arrastar por alguns anos, alguns milhões de mortos, como tudo na Rússia que a gente, né, viu na Rússia. Então, termina com a vitória bolchevique, termina com a vitória do Exército Vermelho, e lá em 1921 nós temos, né, a criação da União Soviética, personagem que vai ser importantíssimo aí no século XX. Certo? Então, conhecendo isso, essas etapas, tranquilaças, vai tranquila nessa outra parte. Vamos passar, Alan, aí agora então para a crise de 29, que é um outro tema que nos acompanhou bastante, porque já vimos que isso afeta o Brasil, principalmente a questão no ciclo do café, afeta a Europa, né, levando à ascensão lá dos regimes totalitários, mas não afeta, né, a União Soviética, que se mantém isolada, né, dentro dessa ruptura com o sistema capitalista aqui do mundo ocidental, podemos dizer assim. Então, a crise de 29, o que diz? Também nós já tivemos uma avaliação sobre isso, então teremos poucas perguntas sobre isso na prova. Então, tem lá a questão das causas, né? Vai lá, quebra da bolsa, as motivações que levaram à quebra da bolsa, da especulação, né, do crescimento frágil, da superprodução. Também temos que entender como se isso se desdobrou internacionalmente, que isso se levou para diversos países, certo? Inclusive nós aqui no Brasil, piorando a situação desde o camponês, né, no interior, né, dos Estados Unidos até o cafeicultor aqui no interior de São Paulo. Então, todo esse mundo interligado no sistema capitalista acabou, né, ruindo aí junto com a crise de 29. E também, claro, temos que saber como é que se solucionou essa questão. Vimos lá do Franklin Roosevelt, o mesmo presidente aquele que vai estar na Segunda Guerra Mundial, certo? E que lá, a partir de diferentes ideias econômicas, lá de Keynes e outros caras, organizam o que ficou chamado, lembra, de New Deal. A mesma questão, aquela que até tinha na prova da rede que a gente trabalhou, certo? Que é uma série de ações do governo para estimular a economia, tais como criação de emprego, regulação mesmo da Bolsa de Valores, obras públicas, gastos militares e etc. Então, da crise de 29, né, nós já pulamos para uma consequência europeia, que é a ascensão dos regimes totalitários. Então, aqui na tela, né, o professor Alan colocou aqui agora, a ascensão dos regimes totalitários, os 2 principais ícones desse regime, que a gente
precisa conhecer esses personagens, né? Além de entender as características disso, é Hitler e Mussolini, né? Hitler, o principal nome, o principal líder, né? O Führer do Reich, e Mussolini, o Duce, o carequinha, aquele dos discursos, né? O líder italiano do fascismo italiano. Que características são importantes a gente conhecer, que é o que é exigido, né? É um Estado com uma ideologia oficial, única, e isso é divulgado a partir de uma forte propaganda. Nós estamos introduzindo a questão da propaganda política, e uma repressão estatal, um Estado totalmente militarizado, né, para garantir que essa ideologia e essa propaganda e que a vontade das pessoas dentro daquele reino, ou dentro daquele império, ou dentro daquele país, podemos dizer assim, prevaleça a vontade deste grupo que controla a sociedade. Então é um controle total do Estado sobre o indivíduo, né, anulando assim o indivíduo, isso que a gente entende por um regime totalitário, fascismo, nazismo e outros assim, desdobramentos do mundo europeu, certo? Isso, a expansão desses países e a consequente anexação de territórios vai levar até a Segunda Guerra Mundial, né, onde aqui o Alan está colocando na tela, né, os principais lados, que é algo importante a gente conhecer, né. Essa é a parte que, podemos dizer assim, que metade da prova vai se desdobrar, né, das 20 questões que nós teremos na prova, né, pelo menos 10 vão ser sobre esse tema, que é, enfim, é o tema, talvez podemos dizer, um dos principais nós aqui do nono ano, né, entender desde das causas até o que a humanidade fez, que precisou de uma boa reflexão no pós-guerra, né? Talvez ainda não alcançou bem essa reflexão, mas enfim. Mas temos que conhecer os lados, porque é muito estranho tu encontrar aqui dentro do mesmo posicionamento, né, União Soviética e Estados Unidos, né? Países que a gente viu que ideologicamente são opostos, né? Mas por ter um inimigo em comum, né, eles acabam se aproximando, certo? Para derrotar lá principalmente o nazismo, né, e o Império Japonês. O italiano ali a gente até brincou, né, que entra mais ou menos só para atrapalhar mesmo essa história, né? Então a guerra, a gente fala, além de conhecer os lados, que é importante, né, vamos ver quem jogou no time de quem. Então pode dizer que o D'Alessandro é do Grêmio, tem coisa que tu não pode errar, né? Tem coisa que fica feio errar, né? Também é importante entender quem ganhou o primeiro tempo e o segundo tempo, né? O primeiro tempo nós temos basicamente uma vitória do eixo, um grande avanço do eixo, dominando toda a Europa, né, vindo dos países, vou dizer assim, opositores, né, ao nazismo, da França até boa parte da União Soviética. E depois de 41, principalmente da Batalha de Stalingrado, nós vimos que é um marco, não somente Stalingrado, mas Stalingrado é o grande marco da frente oriental da Europa. E no Pacífico, quase ao mesmo tempo, nós temos o ataque japonês a Pearl Harbor, colocando os Estados Unidos na guerra, e aí tem toda a reviravolta com a entrada da máquina, né, dos Estados Unidos na guerra, levando então essa, né, contra-ataque no segundo tempo. Aquele jogador que tu bota no segundo tempo, né, entra lá, né, no quarto ano da guerra, então enquanto a Europa já estava desgastada, entra os Estados Unidos, né, já desequilibrando o conflito, levando a vitória aos aliados. Então é importante entender que tem esses dois momentos, tem o momento de vitória do eixo e o momento de vitória dos aliados, a gente não pode esquecer disso, certo? É bom saber ali algumas consequências do pós-guerra, além de alguns detalhes mais de algumas batalhas ou outra, mas a questão do pós-guerra ela é muito importante. Primeiro, a descoberta dos campos de concentração, né, o limite que a humanidade alcançou, né, de, enfim, exterminar a própria espécie, né, algo impensável dentro de qualquer outro animal, é algo, né, enfim, que não somente do lado nazista, com os judeus, mas outras formas também de envolver civis e todas as outras coisas que até então não tinha tido nenhum precedente nesse número de mortandade, né, que passou de dezenas de milhões de pessoas. E, né, a bomba atômica, que dá o gancho direto com a Guerra Fria, né, que é esse medo do mundo de se autodestruir, né? Já tivemos a experiência da Segunda Guerra Mundial, o nível de destruição, e tivemos ali, né, a materialização da possibilidade de destruir rapidamente as cidades e países do mundo com a bomba atômica, levando um medo, né, que vai se arrastar durante toda a Guerra Fria, certo? Último tópico que cai na prova, claro, é a participação brasileira, né? A cobra tá fumando, tá aqui, né?
Até o professor Alan vai trabalhar com vocês aí nas próximas aulas, aí, assim que a gente conseguir acertar a agenda, né? Falar um pouquinho dessa participação brasileira, desses outros elementos importantes na guerra, enfim. O Brasil, ele acaba entrando do lado dos aliados, né? A gente viu que, né, o Getúlio disse que o Brasil já não ia se envolver. Só se um dia que a cobra fumasse, o Brasil se envolveria, e quando o Brasil entra, a cobra fumou, né? Enfim, essa foto ela é muito boa. E o Brasil entra do lado dos aliados, sempre lembrando, estou fazendo uma prova, qualquer prova na vida, que lado o Brasil está? Do lado que ganhou. A gente nunca esteve do lado do perdedor. Isso é uma virtude nossa. O Brasil mandou em torno de 30 mil soldados, comparando o número de mortos dos outros, foi um número muito baixo de mortos, né? Até porque as posições estratégicas do Brasil, nós tivemos algumas batalhas muito importantes, como a do Monte Castelo, algumas no norte da França também. Então a participação brasileira era mais estratégica, mas é do lado dos aliados. E o principal de tudo é a inserção do Brasil no mercado cultural norte-americano e, claro, né, vamos dizer assim, a concessão, vamos dizer assim, o presente que os Estados Unidos nos deu, que foi a Companhia Siderúrgica Internacional, que era algo que estava nas pretensões do Vargas de industrialização e desenvolvimento do país dentro da ditadura do Estado Novo. Certo? Tentei ser bem rápido, guris. Revejam o site, façam um resumo, façam um bom roteiro, certo? Obrigado, Alan, por estar ali passando do lado, né? Aí, certo? Assistam os vídeos, mandem pro pessoal, revejam. Então, tchau, gente.